No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer a minha versão do bolo alagado ou bolo afogado, como você quiser chamar. É uma massa muito leve, com essa cobertura de merengue que derrete na boca. Então eu quero que você aprenda aqui nesse vídeo junto comigo. Olha que coisa mais linda. É uma massa, gente, é muito leve, essa cobertura é bom demais. Então, bora pro vídeo. Mas antes de irmos para a nossa receita, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu poste por aqui e já deixa o seu like aqui para mim, porque eu vou adorar saber que você está gostando desse vídeo para eu poder fazer muito mais vídeos para vocês. E agora então vamos aprender. Mas antes da gente iniciar aqui a nossa receita, eu preciso te passar algumas informações importantes sobre esse bolo, tá? É um bolo bem conhecido, bem tradicional na Venezuela, eu fiquei sabendo. Mas aqui eu fiz a minha versão, tá? Como que eu fiz? Eu fiz uma massa pão de ló, que é uma massa como uma esponja, que ela aceita bastante calda e ela não vai perder a estrutura, tá? Porque senão a gente vai ter um bolo aí que não vai poder receber tanta calda, que não vai ficar tão legal como uma massa manteigada, por exemplo, tá? Ou uma massa à base de óleo, eu prefiro essa massa esponja, né? O nosso sponge cake, que é o nosso pão de ló. Então ele vai receber bastante calda, sem perder a estrutura. E aqui a gente vai colocar uma cobertura de merengue, que esse merengue ele é mais doce, com essa massa que é mais neutra, e a calda também acaba sendo mais neutra e vai trazer então toda uma harmonia para esse bolo, né? Vai ser doce na medida certa. E se a gente coloca chantininho aqui, ele não vai ser tão gostoso como o marshmallow. Então façam essa versão aqui que eu vou ensinar para vocês e depois me contem aqui. Agora vamos lá aprender. E agora então vamos começar a fazer o nosso pão de ló. O nosso pão de ló tradicional, nossa receita mesmo original, que é os ovos, o açúcar e a farinha de trigo. Leva apenas 3 ingredientes e não leva fermento, tá? Porque o pão de ló, nesse caso aqui, ele vai crescer através da aeração das claras. Então a gente começa batendo primeiro os ovos, tá? Até formar uma espuma, mais ou menos aí em torno de 5 minutos. Daí depois a gente começa a acrescentar o açúcar, tá? Então vamos lá. Ovos inteiros. Então agora que as nossas claras já espumaram, bateu aqui por volta de 5 minutos, tá? Mas o interessante é o ponto, né? O importante aqui é o ponto. Então a gente vai deixar batendo e acrescentando o açúcar aos poucos. Eu tô deixando aqui na velocidade média, tá? Mas isso vai depender da potência de cada batedeira. Se na potência 1 a sua batedeira for bem rápida, já deixa na potência 1, senão vai sair espirrando tudo, é só por essa questão mesmo. E vai colocando assim aos poucos. Então acrescentei todo o meu açúcar, agora eu levo para a potência máxima e deixo batendo mais uns 5 minutos. Então bati mais 5 minutos, eu vou acrescentar a farinha aos poucos. Se a velocidade da tua batedeira for rápida demais, a velocidade 1, você deve fazer na mão com o fouet. A velocidade da minha ela é bem devagar, ó. A velocidade 1, ela é bem devagar, então eu posso ir adicionando aqui, ó, também aos poucos. E a própria batedeira vai fazendo o trabalho do fouet. Então agora que já misturou aqui minha farinha de trigo, eu desligo, não deixo batendo muito tempo, porque senão é a hora que vai embatumar a nossa massa. A gente não quer uma massa embatumada, né? Então por isso eu desliguei já e eu continuo mexendo aqui na mão, tá? E nessa hora que eu acrescento a baunilha, tá? Porque se a gente coloca antes, ela pode evaporar. Então eu deixo para colocar no final.
essência de baunilha. Você pode colocar extrato, fica muito bom. Pasta saborizante, tá? Ó, olha que massa linda. Tá, ó, tá bem maravilhosa. Ficou bem homogênea já, ó. Então a batedeira já fez essa função de ir mexendo. E agora a gente vai levar para uma forma de 20 centímetros de diâmetro, tá? Então aqui eu tenho a minha forma com papel manteiga no fundo, tá? Cortei o papel manteiga, sempre deixando o papel mais para dentro da forma, assim, ó, um pouquinho para dentro do que para fora, porque senão na hora que a gente vai cortar o bolo, ele vai cortando todo o bolo, tá? Vai rasgando o bolo. E aí então, eu só coloco o papel manteiga, não unto a forma, tá? Porque se a gente unta também, pão de ló, a massa vai encolher, tá? Então a gente não unta a forma. E aqui eu venho e vou levar para assar. Então, enquanto o nosso bolo está assando, a gente vai preparar a calda, tá? Eu tenho aqui leite, leite em pó, creme de leite e leite condensado. Então, aqui a gente tem 4 leites, tá? E vamos então, é só acrescentar todos aqui num bowl e aí a gente mexe tudo e depois a gente vai usar para molhar o nosso bolo. Então, creme de leite, o leite condensado, o leite e o leite em pó. Aí a gente mistura tudo e tá prontinho. Aí a gente deixa aqui reservado. Antes da gente colocar, a gente mexe novamente e a gente vai regar o nosso bolo. Regar não, né? A gente vai afogar o nosso bolo. E agora então a gente vai fazer a cobertura do nosso bolo. Só que a gente não vai fazer uma cobertura de chantilly, como é o tradicional aí. A gente vai fazer uma cobertura de merengue suíço e depois a gente vai passar o maçarico. Então, vamos comigo. Aqui eu tenho claras, tá? Claras e açúcar. E aí eu tenho um bowl aqui, o bowl tem que estar bem limpinho, tá? Seco, para não ter problema do nosso merengue desandar, tá? Não pegar o ponto. Aqui a gente vai fazer um banho-maria. Eu tenho aqui água. A água não pode encostar aqui no meu bowl, tá? Então a água ali, ó, 1,5 dedinho na panela e meu bowl fica mais para cima, tá? Porque é só o vapor que vai fazer com que a nossa clara aqui perca aquele visco, né? A nossa clara vai ficar, ela não fica mais liguenta e ela perde os grãozinhos de açúcar, eles vão derreter. Então, a gente vai sentir isso na mão, tá? Então, eu venho, acrescento os dois e já venho mexer, tá? Ó. Não pode parar de mexer, porque senão vai virar uma omelete, tá? Então a gente precisa mexer a todo tempo. E para mexer a gente usa um fouet, tá? Não pode ser com uma espátula, o fouet vai ajudar bem melhor. Então aqui, ó, olha como a nossa clara já perdeu o visco, tá? Ó, ela não ficou mais, ela não tá mais tão liguenta, ela começa a ficar mais líquida, ó. E aí então a gente coloca o dedo mesmo e vai fazer assim para ver se sente ainda os grãozinhos de açúcar. Se não sentir mais, já está pronto pra gente bater. Então eu venho aqui, ó, não sinto mais nenhum grãozinho. Então eu vou desligar aqui. Aqui, antes de transferir, é importante a gente secar o fundo, tá? Porque o nosso merengue aqui, ele não pode conter água, tá? Não pode estar úmido. E agora então a gente vai bater. Lembrando que o nosso batedor também tem que estar bem sequinho e o bowl da batedeira também. E a gente vai bater aqui até esfriar. Então aqui o nosso merengue já firmou e já esfriou, tá? Ó, o ponto é esse aqui, ó. É esse o ponto que a gente precisa, tá? Do nosso merengue. Então agora a gente vai esperar o nosso bolo, que ainda está no forno, para a gente iniciar a nossa montagem.
E o nosso bolo acabou de sair do forno, tá? Ele ficou 40 minutos no forno, tá? Pode ser de 40 a 45, dependendo do forno, tá? Agora, então, eu vou passar aqui a minha faquinha em volta. A força que a gente faz é sempre para fora, não para dentro do bolo, tá? Para não ir pegando pedacinhos do bolo. Então, a gente vai girando assim, ó, dessa maneira, a gente vai desenformar o bolo quente para essa ocasião, porque a gente quer que penetre bastante calda e o bolo mais quente é melhor, tá bom? Agora eu venho aqui, virar. Então eu assei a minha massa aqui, né, na nossa forma de 20 de diâmetro por 10 de altura, tá? Porque ela cresce bastante, tá bom? Então tem que ser uma forma mais alta. E aqui então a gente já vai colocar na nossa embalagem. Então aqui, como eu disse, a nossa massa pão de ló, ela é como uma esponja. Então ela vai receber bastante calda, tá? E aqui então eu vou desvirar, tá? A minha massa, e essa partezinha aqui ter ficado é ótimo porque eu ia retirar ela. Então ela gruda mesmo, né? Quando a gente vira, essa parte ela gruda. E essa parte, se a gente deixa ela é uma casquinha, eu vou até colocar ela aqui na forma e vou tirando ela aqui. Se a gente deixa essa casquinha, a calda não vai penetrar tanto, tá? Nessa parte de cima. Então a gente quer que essa calda vai penetrar em tudo aqui. Mas para ela entrar aqui por cima também, ela precisa não ter essa casquinha de cima, tá? Então eu vou tirar aqui. Então eu até tirei a minha massa aqui de dentro para vocês verem bem como é que eu tirei essa parte de cima, tá? E esses farelinhos que fica assim dentro da forma eu também acabei tirando. E olha que massa bem, ó, fofinha, é isso aqui que a gente quer. Então enquanto ela ainda tá quente, é a hora que a gente vai colocar a calda, tá? E agora então que a gente já tirou a nossa pelinha aqui, a gente pode jogar a calda tranquilamente que ele vai penetrar, tá? Então a gente vem aqui. Então agora eu vou deixar o meu bolo aqui penetrar bem essa calda e depois a gente dá continuidade, tá? Vou ter que dar um tempinho aqui para essa calda penetrar no nosso bolo. E agora então eu venho com o meu merengue. Vou espalhando aqui. E agora então que eu já coloquei a cobertura, né, aqui na parte de baixo, assim, dessa maneira, a gente vem então com o nosso aqui eu tô usando o bico 1M da Wilton. Eu vou fazer umas rosetas e depois a gente vai finalizar maçaricando e por fim os morangos. Então vamos lá. E agora então, já todo decorado aqui com rosetas, a gente vai maçaricar. Só que tem que tomar cuidado para não estragar o plástico aqui, tá? Para não queimar. Então a gente vem aqui, ó. Deixo a chama bem devagar, né? Assim, bem pouquinha. Porque senão pode correr o risco de queimar o plástico. E agora então eu vou finalizar eles aqui para deixar mais lindo com os morangos. Então temos aqui o nosso bolo finalizado. A validade dele, por ter o morango aqui, é de 2 dias no máximo, porque o morango estraga. Sem os morangos,
ele vai durar na geladeira por até 5 dias. E você pode congelar o recheio, você pode congelar a massa. O marshmallow não, tá? Mas a massa você pode congelar. A calda é muito rápida de fazer, né? Não precisa nem congelar, porque é rapidinho mesmo, como vocês viram aqui. E agora a gente vai cortar essa maravilha aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam muito, reproduzam muito essa receita. Me conte aqui nos comentários o que você achou. Quando você fizer, me marque lá no Instagram, que eu quero ver o resultado e eu quero ver vocês também fazendo muito essa sobremesa aqui, que é uma ótima opção para o Natal. E se você tiver também qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível, tá bom? Te espero então nos próximos vídeos. Um grande beijo!